Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando novamente é o professor George e hoje vamos dar continuidade, pessoal, ao nosso cronograma pré-ENEM Uni. Hoje vamos falar então da nossa quinta aula de Química de Frente A. Na aula passada nós falamos então sobre o modelo atômico de Bohr e falamos sobre então distribuição eletrônica. E na aula de hoje vamos falar sobre tabela periódica. Para falar sobre tabela periódica, eu dividi esse assunto em duas partes. Então, essa semana vocês terão a primeira parte sobre tabela periódica e na semana que vem vocês terão a segunda parte. Deixa eu projetar aqui para vocês a aula de hoje. E nessa primeira parte, então, pessoal, em relação à tabela periódica, nós vamos falar sobre a classificação periódica dos elementos químicos. Vamos lá, então, falar um pouco sobre o contexto histórico, como que a tabela periódica ela foi formada. Então, vamos começar aqui pelas tríades de Dobereine. Dobereine ele organizou os elementos por propriedades semelhantes em grupo de 3. E quais eram esses elementos? Era o cloro, o bromo e o iodo. E o que ele percebeu, né? Qual que foi a semelhança que Dobereine viu em relação a esses 3 elementos? Ele viu que a massa atômica do elemento central da tríade era a média das massas atômicas dos outros elementos. Ou seja, se eu somasse aqui, ó, essa massa atômica, tirasse a média aritmética mesmo, né? Que é a soma das 3 dividido para 3. E daria, então, o elemento central. Então, essa foi uma semelhança muito importante que Dobereine acabou verificando em relação a alguns elementos. E aqui também, depois que ele viu essa característica, ele montou várias tríades de elementos químicos, né, que tinham essa mesma característica. Do elemento central, tem, então, a média aritmética dessa tríade, da tríade como um todo, né? Então, essa foi a característica importante que Dobereine verificou em relação aos elementos químicos. E com isso, depois veio o Chancourtois, eu não sei nem falar o nome direito, né? Chancourtois, deve ser um francês, né? Que ele colocou os elementos químicos por ordem crescente das suas massas atômicas numa linha espiralada, 45 graus, traçada sobre a superfície lateral de um cilindro. E o que ele verificou quando ele colocou todos esses elementos, os elementos que eram conhecidos, tá, pessoal? Não são todos os elementos que a gente conhece hoje em dia. Naquele tempo eram poucos elementos. Esses elementos químicos, eles tinham o quê? Com propriedades semelhantes que situavam sobre a mesma geratriz do cilindro, ou seja, esse mesmo quadradinho aqui, ó. E hoje a gente sabe que essas características que esse pesquisador cientista ele verificou, a gente consegue verificar hoje, né, com todos os estudos que já foram feitos, a gente consegue definir que essas características que Chancourtois ele verificou era em relação então às famílias, né, em relação a quantidade de elétrons que tinham por exemplo, na sua camada de valência, que é a última camada, que é a camada mais energética. Um outro pesquisador que também foi bastante importante, que contribuiu também para a construção da nossa tabela periódica, foi o Newlands. O Newlands, então, ele formulou a teoria do oitavo elemento, que ele correlacionava os elementos, então, as características dele, né, como se repetisse de 8 em 8. Que no caso, assim, o oitavo elemento é uma espécie de repetição do primeiro. Ou seja, quando chegava no sétimo, voltava a repetir novamente, né? Como a oitava nota de uma oitava de uma música. Estabeleceu uma relação entre as propriedades dos elementos e a sua massa atômica. Esse tipo de repetição, com propriedades semelhantes, chamou de periodicidade, que começou por aí, né? A relação das características periódicas em relação aos elementos químicos. E
é esta a origem do nome tabela periódica. Então começou aí com Newlands. Um outro que eu costumo dizer que foi um grande, né? Todo mundo praticamente conhece, é o pesquisador, o cientista Dmitri Mendeleev. Ele colocou os elementos por ordem crescente das suas massas atômicas e distribuiu em 8 colunas verticais e 12 linhas. Isso lembrando, né, que eram os elementos que ele tinha até então disponíveis ali para ele verificar. E ele verificou que as propriedades elas variavam periodicamente à medida que aumentava a sua massa atômica. Então essa aqui foi a tabela que Mendeleev acabou montando, só que aqui a gente sabe que se a gente for comparar essa tabela com a tabela periódica atual, a gente verifica várias lacunas, né? E também o próprio Dmitri ele admitiu que o peso atômico de alguns elementos não estava correto. E esses lugares vagos aqui também ainda estavam por descobrir, ou seja, muitos elementos a partir depois do estudo de Mendeleev ainda foram descobertos. E também um outro cientista foi o Moseley, que ele demonstrou que a carga do núcleo do átomo é característica de um elemento químico. Ou seja, a carga do núcleo seriam o quê? Seriam, se tratando de núcleo, né? Seriam os prótons. E os prótons, a gente sabe muito bem hoje em dia que a quantidade de prótons é considerada, então, o número atômico daquele elemento. Então, isso é uma característica de um elemento químico muito importante quando se trata de classificação desse mesmo elemento. E ele reordenou os elementos químicos por ordem crescente dos seus números atômicos. Então, Mendeleev, voltando aqui, quando ele fez essa distribuição, ele não levou tanto em consideração a massa atômica, mas depois veio Moseley e ele verificou então essa característica que deveria então ser levada em consideração. Então ele acabou reorganizando esses elementos de acordo com os números atômicos, que é o que a gente conhece hoje, né? Essa então foi a tabela periódica de Moseley, que ela é muito mais parecida então com a tabela periódica, né, que a gente tem hoje em dia. E um outro cientista também que fantástico, que acabou também contribuindo, foi o Glenn Seaborg. Ele descobriu todos os elementos transurânios. O que são elementos transurânios, né? São todos aqueles elementos após o urânio, eles são altamente instáveis, ou seja, praticamente não existem, por conta de terem um núcleo muito grande, né? Então acaba que, de modo geral, eles são bastante radioativos, então eles acabam como é que eu posso dizer? Se degradando mesmo na natureza. Eles são bastante radioativos. Então, esses elementos transurânicos, eles têm um número atômico entre 94 e 102. 94, então, é o número atômico do urânio, né? Tendo reconfigurado, no caso, o Seaborg, ele reconfigurou a tabela periódica e também colocou a série dos actinídeos e abaixo da série os actinídeos abaixo da série dos lantanídeos, que também a gente verifica, a gente sabe que são elementos. A gente vai ver depois por que eles foram separados dos demais metais de transição. A gente vai conhecer direitinho, falar um pouquinho de cada parte da tabela periódica. Tá bom? Isso aqui é mais uma introdução para a gente entender e como que foi formada a tabela periódica e também verificar, conhecer alguns pesquisadores que foram de grande importância para que essa tabela periódica pudesse existir hoje em dia. Então essa aqui é a tabela periódica atual que nós conhecemos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas características delas em relação à família, período. Acredito que vocês já devem saber isso, né? Deve estar careca, mas não custa a gente dar uma revisada bem rápida, né? Essa aula eu não quero tomar muito tempo de vocês. Então, essa tabela, falando sobre a tabela periódica atual, ela é formada por 7 linhas horizontais
chamadas de períodos ou séries. São aquelas linhas horizontais, como o próprio nome já diz, né? Que são os períodos ou séries. 18 colunas verticais, que são denominadas grupos ou famílias. As famílias são designadas pela letra A e letra B, ou seja, existem duas famílias. A e a B, a gente vai descobrir qual que é a diferença entre elas também. Aqui, ó. Se tratando da família A ela começa aqui, ó, 1A, 2A, e ela já pula para cá, ó, 3A, 4A, 5A e vai até a 8A. Essas famílias aqui, ó, que estão no centro da tabela periódica, elas são então chamadas de famílias B. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre cada uma. Quando a gente fala de períodos, a gente vai sempre analisar na horizontal, ou seja, nós temos nessa tabela periódica atual 7 períodos. Se vocês recordarem bem, os períodos, número 7, né? Eles vão lembrar, se remeter, né, ao número de camadas, de níveis que cada átomo pode ter. Quanto mais para baixo, quanto maior o número atômico também, maior a quantidade de elétrons, né? Maior vai ser a quantidade desses níveis, que a gente vai aprender depois a localizar esses elétrons baseados na distribuição eletrônica na tabela periódica, que tem uma correlação muito forte. Então, quando a gente fala aqui de períodos, a gente vai sempre analisar na horizontal, e quando a gente fala sobre grupos ou famílias, sempre na vertical. Ó, algumas famílias ou grupos, né, recebem nomes especiais. Se tratando agora só das famílias A. A família 1A, ela foi designado para ela o nome de metais alcalinos, a classificação desse grupo, né? A família 2A dos metais alcalinos terrosos, a família 6A dos calcogênios, 7A dos halogênios, 8A dos gases nobres. Isso aqui eu acho que não é tão difícil de decorar, né? E cadê a 3, 4 e 5? A gente vai ver que elas são as mais fáceis de decorar, né? Olha aqui. Ó, como é que está distribuído, então. Metais alcalinos, que é a família 1A, metais alcalinos terrosos, aqui os calcogênios, é só sempre lembrar do oxigênio, né? Calcogênio, dos halogênios, que essa aqui é a mais fácil, que a gente estuda muito, muito em química orgânica, né? E dos gases nobres, que é a última. Essa família aqui, ó, a 3A, a 4A e a 5A, elas vão receber o nome do próprio elemento, do primeiro elemento aqui da tabela periódica, do próprio grupo deles. Por exemplo, essa família 3A aqui, ó, cadê meu mouse? Tá bem ruim, né? Essa família 3A, como ela começa com esse elemento boro, então ela vai ser a família do boro. Aqui é a família do carbono e a 5A vai ser a família do nitrogênio. Então, por isso que eu não coloquei para vocês aqui, porque são as famílias mais fáceis de se decorar, né? Então, vamos lá, só recapitulando. Metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. E uma coisa bastante interessante, quando a gente se trata, então, dessa família A, né, ou família 0 também considerada, a gente verifica a quantidade, algumas características, né, que são bastante interessantes. Quando a gente fala, então, dessas famílias a gente pode analisar a última camada, a camada de valência, né, que é a camada mais energética, e verificar, através da distribuição eletrônica, quantos elétrons que existem nesse nível, nessa camada, correlacionar, então, com a localização na tabela periódica. Por exemplo, aqui, ó, a família 1A, que é a dos metais alcalinos lá, né? Metais alcalinos. Eles têm na sua última camada, ou seja, na camada de valência, apenas um elétron. E a distribuição de todos os elementos que estão ali na tabela periódica, né? Desculpa, todos os elementos que estão ali na família 1A, eles vão ter essa característica aqui, ó. Eles vão sempre terminar com apenas um elétron na camada de valência. Então, essa é uma característica periódica dessa família. Se tratando da família 2A, que é a família dos metais alcalinos terrosos, eles têm a terminação com 2 elétrons na sua camada de valência. Eles estão distribuídos em termos de subníveis dessa forma aqui, ó, NS2, ou seja,
o N vai falar, né? Vai sempre demonstrar de qual período que esse elemento é. Por exemplo, aqui, ó, se fosse o hidrogênio, por ele ser do primeiro período, seria um S1 e assim por diante, né? O lítio seria 2S2 e aí por aí vai. Então, aqui, ó, se tratando da família 3A, eles vão terminar com 3 elétrons na camada de valência, que é a soma, né, dos subníveis aqui, ó, já dá uma modificada, né, que é a família do boro. Da família 4, 4 elétrons, que é a soma dos elétrons dos subníveis, né, que são do mesmo nível, ou seja, do mesmo período, do mesmo nível, né, por exemplo. Aqui na família 5A, 5 elétrons, que é a soma dos elétrons naquela camada, que é a família do nitrogênio, os calcogênios e assim por diante, gente. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês em relação à distribuição eletrônica. Aqui, ó, tem a distribuição eletrônica do lítio, do berílio e também do neônio. Se vocês verificarem, esses elementos, eles têm uma característica bem legal que, por exemplo, qual que é o nível de todos eles? O nível 2. Então, todos esses elementos aqui, ó, eles vão se encontrar no segundo período da tabela periódica, que é esse número à frente desse subnível mais energético, que vai indicar a localização em termos de período desse elemento. Ou seja, aqui o lítio, ó, o maior nível que ele tem é o 2. Então, a gente já sabe que esse subnível que é mais energético, né? O 2, ele vai representar o nível e esse número de elétrons aqui, ele vai, então, demonstrar a família desse elemento. Então, por aqui, ó, por essa distribuição aqui do lítio, a gente pega o subnível mais energético. Então, esse lítio ele vai se encontrar no segundo período da tabela periódica, e por ele ter apenas um elétron nessa camada, então a gente já sabe que o lítio ele vai se encontrar na família 1A. O berílio, ele também vai estar no segundo período, só que aqui, ó, nesse nível, nessa camada, ele já vai ter 2 elétrons, ó. Então a gente já sabe que ele vai ser da família 2A. O neônio, ele também ele está no segundo nível, né? O nível máximo dele é o 2. Então ele vai se encontrar no segundo período da tabela periódica, e a soma aqui, ó, dos elétrons desse mesmo nível, que é 2 e 6, vai indicar a família que esse neônio vai se encontrar, que no caso é a família 8, que é a família dos gases nobres, né? Eu esqueci de falar aqui, ó, mas o lítio, então, por ele ser da família 1A, é dos metais alcalinos, e o berílio dos metais alcalinos terrosos. E assim por diante, gente, ó. O sódio, ele tem no subnível dele, ele parou no nível máximo 3, então ele é do terceiro período da família 1A. O manganês, ele é do terceiro período da família 2A. E o argônio, ele é do período 3 da família, então, 8, que são dos gases nobres, né? Então, acho que deu mais ou menos para entender quando a gente fala, então, de localização desses elementos em relação à distribuição eletrônica, né? Tá tranquilo, né, gente? Se vocês tiverem dúvida, podem falar nos comentários, que sempre tem um monitor ao vivo, né? Na aula ao vivo. Tem sempre algum monitor ali presente para poder dar esse suporte para vocês, tá, gente? Ah, e esse aqui foi uma imagem que eu trouxe na aula passada, que foi em relação realmente a localização desses elementos químicos. Então aqui, que é uma característica bastante interessante, né? Todos os elementos, então, que terminam com o subnível mais energético, terminados em S, isso vai me indicar que ele vai estar sempre aqui, ó, na família 1A ou 2A. Já para a família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, sempre o subnível mais energético, quando nós fizermos a distribuição eletrônica, terminará com P, o subnível P. Então, é até uma característica bem legal, que se eu tenho um elemento, então,
que ele é terminado em S ou em P, subuniverso ou P, a gente já sabe então que esses elementos eles são da família o quê? Das famílias A. E das famílias B, eles vão terminar então com o subnível D e F. Aqui então, todos esses são, aqui a gente falou também um pouquinho, né, que são os actinídeos, os lantanídeos, e aqui são os metais de transição. Já classificando, eu não sei se eu coloquei aqui para frente, mas eu já vou classificar aqui para vocês, né? Então aqui a gente já falou sobre a classificação das famílias A, e em relação às famílias B, elas não têm uma classificação específica. Elas só são classificadas em quê? Metais de transição. E os metais de transição, então, tem os metais de transição aqui, ó, que são considerados os metais de transição externos, e esses aqui que terminam no subnível mais energético F, eles são classificados como metais de transição interno. Por que interno? Porque ele vai sair daqui de dentro da tabela, ó. Se vocês verificarem lá na tabela periódica atual, aqui, ó. Acho que tem isso, ó. Aqui, ó, eles saem de dentro da tabela mesmo, ó. Por isso que eles são considerados, então, os metais de transição internos, e esses aqui em azul mais claro são considerados metais de transição externos. Que foi o que eu já falei para vocês em relação à localização na tabela periódica, depois que nós fazemos então a distribuição. E aqui como exemplo, eu trouxe o bromo, que ele tem o número atômico O35, então a gente sabe que o bromo ele no estado fundamental, né, ele vai ter 35 elétrons também. E, então, fazendo a distribuição eletrônica de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, nós temos essa distribuição eletrônica em ordem crescente, né, de energia. E no momento que nós fazemos, então, a classificação, a verificação, nós podemos separar, então, em camadas. Esse número aqui, ó, da frente de cada subnível, ele vai indicar, então, a quantidade de camadas que esse elemento vai ter. Aqui, como na primeira camada, que é a K, né, ele vai ter, então, 2 elétrons, ó, como a gente pode verificar aqui. Na camada L, que é o nível 2, nós vamos ter a soma aqui, ó, desses elétrons, que é 2 mais 6 igual a 8. 3, AM, né? Nós temos um 3 aqui na frente também, a gente não pode esquecer. Eles nem sempre vão seguir uma sequência, então nós temos que verificar direitinho isso aí. Então a soma deles é igual a 18 e então o nível, a camada N, que é a 4. Ó. Então sabemos que o subnível mais energético, então, dessa distribuição é sempre o último, seguindo lá a ordem do diagrama de Linus-Pauling, que é o 4p5. Então, sabemos que nessa última camada nós temos, então, a soma dos dois subníveis desse nível, que no caso é 2 mais 5, que é igual a 7. Então, já conseguimos localizar esse elemento na tabela periódica. Por ele terminar aqui no nível 4, o N, nós podemos afirmar que esse elemento ele vai se encontrar no quarto período e a soma dos elétrons contidas em cada subnível, desses aqui 4, né? O S e o P, no caso, vai indicar a família que esse elemento é pertencente. No caso aqui, 7A, que é o que está indicando aqui, ó, que é a família dos halogênios. Que é o bloco P, né, que eu falei para vocês que fica no lado direito aqui, ó. Certo, pessoal? Aqui tem um breve resumo, como que foi todo o processo de descobrimento dos pesquisadores que estiveram envolvidos, então, nesses estudos, até chegar, então, na nossa tabela periódica atual, né? Aqui eu não vou falar muito para vocês, porque a gente já falou na aula, né? E vamos fazer alguns exercícios agora, só para a gente fixar um pouquinho, né? Então, aqui, ó, indique o calcogênio de maior número atômico. Então, a gente sabe, uma coisa que eu não sei se ficou claro para vocês, que o número atômico ele vai aumentar. Deixa eu colocar aqui um risco para vocês. Uma caneta. Ele vai sempre aumentar aqui, ó, da esquerda para a direita.
e de cima para baixo. Então aqui, por exemplo, se tratando do hidrogênio, só para dar um exemplo, né? Vai ser aqui vai dar um segmento crescente, 2, aí vai voltar aqui 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, como eu quero saber o calcogênio que tem o maior número atômico, eu tenho que primeiro verificar qual que é essa família, né? Quando a gente fala então do calcogênio, o calcogênio ele vai me indicar que é a família do oxigênio lá, lembra? Então, essa família aqui, ó, a família 6A. E ele quer saber qual que é o maior número atômico. Como o número atômico ele aumenta de cima para baixo, então, logo, o elemento que vai ter o maior número atômico aqui nesse caso, o calcogênio com o maior número atômico, é o elemento P, beleza? 2. Indique o metal alcalino de menor número atômico. Metal alcalino, então a gente tem que lembrar, né? Nós temos dois tipos de metais. 3, na verdade, né? São os metais alcalinos terrosos e os metais de transição. Só que os metais de transição são relacionados ao quê? A família B, que não é o que a gente quer saber. Quer saber o quê? Os metais alcalinos. Metal alcalino, então, ele vai ser então da família 1A. Só que ele quer o quê? Com menor número atômico. O menor número atômico, então, como ele aumenta de cima para baixo, a gente vai verificar o que está mais no topo. Nesse caso, o elemento que está mais no topo aqui é o elemento A. Então, para essa pergunta, né, para essa questão, a resposta é esse aqui, o elemento A. 3. Qual elemento apresenta a configuração 2s, 2p3 na camada de valência? Então, ele já está indicando aqui, ó, que essa é a camada de valência. Lembra? O que vai me indicar aqui o período é esse número aqui na frente. Então, nós já sabemos que esse elemento ele é do segundo período. E para eu saber qual que é a família dele, eu vou somar os elétrons dos dois subníveis, nesse caso, né? Que, no caso, 2 mais 3, 5. Então, eu sei que esse elemento ele vai ser da família 5A. Ainda mais porque o subnível mais energético ele vai terminar em P. A gente sabe que os elementos P são esse aqui. E esses elementos, tanto essas duas primeiras famílias, quanto essas outras famílias aqui, elas são da família A. Então, por isso que eu já indiquei aqui que é da família A, tá? E qual que é a família A aqui? 1, 2, 3, 4, 5. A família A é essa 15 aqui, grupo 15, tá? E o que ele quer saber? Qual elemento apresenta a configuração 2p na camada de valência. Então, a gente já sabe então que é essa família e é do segundo período. E qual que é o segundo período? Esse aqui, ó. Então, já sabemos que o elemento que apresenta essa configuração de distribuição eletrônica, é o elemento M. Tranquilo, né, gente? Bem tranquilo mesmo. Escreva a configuração eletrônica em subníveis da camada de valência do elemento E. Vamos aqui no elemento E, então. Ó, o elemento E, qual que é o período que esse elemento ele vai estar? 1, 2, 3, 4. A gente nem precisava aqui desse diagrama de Linus-Pauling para verificar isso, tá, gente? O elemento E, então, ele está no quarto período. Então, aqui eu vou colocar um 4 para representar o período dele, né? E todos esses elementos aqui, ó, tanto da família 1A quanto da 2A, eles vão terminar no subnível mais energético, S. E agora quero saber quantos elétrons que tem nessa camada de valência. É só verificar aqui, ó. Para que esse elemento ele seja da família 2A, ele precisa então do E, né? Para que ele seja da família 2A, ele tem que ter 2 elétrons, que é a quantidade máxima aqui que esse subnível suporta. Então, qual que é a configuração dessa camada de valência? Esse aqui, ó. 4s2. Acho que essa é a última, né? Vamos para a última questão. Então, para a gente poder finalizar essa aula, indique o elemento de transição de menor número atômico. Quais são os elementos de transição? São esses aqui, ó. São esses do meio, né? Então, ele quer saber o menor número atômico.
Se ele aumenta de cima para baixo e da esquerda para a direita, vamos verificar que ele quer saber o menor. Então, seria o F, porque como ele aumenta daqui para lá, ó, esse elemento H ele já tem um maior número atômico, e como ele aumenta de cima para baixo, esse G também já vai ter um maior número atômico. Como ele quer o menor número atômico, esse elemento é o F. Eu acho que com esses exercícios fica muito mais fácil para vocês entenderem, né, em relação à localização desses elementos numa tabela periódica. Tá? Que esses elementos que a gente fez aqui, essas questões, são, em sua maioria, elementos fictícios. Mas na tabela real também, isso também é válido para quando a gente utiliza a tabela real, tá? Então é isso, pessoal. Essa, então, é a nossa primeira parte, né, em relação à tabela periódica. E se ficou alguma dúvida, pessoal, vocês não deixem de perguntar. Procurem a nossa monitoria, fiquem à vontade. Deixa eu tirar aqui. Fiquem à vontade sempre para nos procurar, nos perguntar. Também aceitamos sugestões para melhorar nossa aula. E é isso, pessoal. Muito obrigado, então, pela atenção, para quem ficou até o final. E tenham todos uma boa semana e bons estudos, tá? Abração, pessoal.